Meu irmão e sua nova esposa exigiram $225.000 como presentes de casamento, já que sou rico e solteiro. Quando recusados, eles me insultaram, então os expulsei do meu apartamento. Para contextualizar, tenho 34 anos, e meu irmão mais novo, Frank, de 27 anos, está namorando Vanessa, de 25 anos. Nos últimos anos, nos demos muito bem até recentemente. Eles ficaram noivos há algumas semanas e planejaram fazer um casamento pequeno e íntimo, o que não exigia muito planejamento. Então, convidaram apenas suas famílias e alguns amigos. Fiquei feliz por eles, mas na festa de noivado, há 2 semanas, Vanessa me destacou e disse que preciso falar comigo em particular. Ela explicou que, como fariam um casamento pequeno e convidariam poucas pessoas, gostaria de conversar com os convidados sobre os presentes de casamento porque desejavam algo prático. Eles já tinham deixado bem claro que só queriam dinheiro, e eu não me importava, embora achassem que era um pouco óbvio. Mas quando Vanessa falou comigo em particular pela primeira vez, ela disse que todos os outros poderiam dar o que queriam, mas para mim eles tinham um pedido especial. Ela é luxuosa $225.000 de mim como presente de casamento. Pensei que fosse uma piada, pois não havia nenhuma maneira de eu consultar uma verificação para esse tipo de análise em nenhuma circunstância. Achei ridículo ela sequer pedir isso. No entanto, ela explicou que ela e meu irmão tinham conversado sobre o assunto e, considerando que tenho meu próprio negócio e ganho mais dinheiro do que todas as pessoas que eles conhecem, acharam que seria bastante válido pedir essa quantia. É verdade que eu ganhei muito dinheiro com meu negócio de joias, mas isso não significa que eu tenha que jogar tanto dinheiro fora com eles. Recusei-me terminantemente a atender a esse pedido e disse a ela que cortaria um cheque pelo valor que eu considerasse adequado para um presente de casamento. $225.000 estavam simplesmente fora de questão. No entanto, Vanessa começou a discutir comigo, dizendo que eu estava sendo mesquinho e insensível, pois eles realmente precisavam do dinheiro. Estavam previstos para começar seu próprio empreendimento comercial e usar o dinheiro como capital inicial. Dado o fato de que eu não tinha marido ou filhos, não é como se você precisasse desse dinheiro só para você, ela argumentou. Você ganha mais do que precisa para si mesmo, então o mínimo que pode fazer é contribuir para a família. Achei que ela estava sendo ridícula e fiquei exasperada. Disse a ela que não estava disposta nem a dignificar aquilo com uma discussão, porque ela estava seriamente ultrapassando seus limites. Então, ela me disse que, se eu não assinasse um cheque pelo valor que ela havia pedido, eu deveria nem aparecer no casamento, já que estava claro que eu não estava disposto a ajudar. Depois que ela disse isso, saí da festa. Não fiz um grande alarido porque não queria discutir aquilo com mais ninguém, eu sabia que isso só levaria a outra briga, e eu realmente não estava com vontade. Então, simplesmente fui para casa depois de dizer a todos que estavam com dor de cabeça. Assim que cheguei em casa, liguei para meu irmão e contei tudo o que tinha acontecido. Para minha surpresa, ele aparentemente se envolveu em tudo e ficou ao lado de Vanessa. Ele me disse que, sendo meu único irmão mais novo, senti que isso era o mínimo que eu poderia fazer por ele agora que iria começar um novo capítulo em sua vida. Ambos eram muito favoráveis para seus empregos e principalmente desse tipo de dinheiro. Ao recusar, eu estava sendo muito egoísta, segundo ele. Quando ele disse isso, simplesmente desliguei na cara dele porque fiquei enojado. Mas não parou por aí. Depois daquele dia, os dois começaram a me importar. Vanessa até me escreveu uma mensagem jogando Frank debaixo do ônibus completamente, dizendo que ele só tinha um emprego mesquinho no momento e que até ela estava ficando cansada de seu emprego sem futuro. Assim, eles precisaram desesperadamente do dinheiro para começar seu próprio negócio, e minha decisão de recusa foi extremamente egoísta. Para o contexto, Frank trabalha em vendas, e Vanessa é analista de dados na mesma empresa. Ela ganha um pouco mais do que ele, mas eles ainda ganham significativamente menos do que eu. Esse é o problema deles. Embora eu não entenda porque espero que eu seja tão caridoso com eles, especialmente considerando o fato de que acho que já fez o suficiente por eles nos últimos 2 anos, já que sua empresa sofreu um golpe financeiro devido à pandemia. Tive que ajudá-los com dinheiro várias vezes e fiz isso sem qualquer consentimento. Nunca pedi o dinheiro de volta, porque afinal é meu irmão, e até agora tivemos um bom relacionamento. Mas isso é o máximo que posso fazer. Não acho que preciso ceder a todos os seus caprichos e fantasias, especialmente este, porque sinto que tenho que me importar em algum momento. O mais importante é que também tenho permissão para que eles vivam como locatários em um apartamento que, na verdade, me pertence. Eles se mudaram há vários anos, então acho que podem ter esquecido isso, mas eu não esqueci.
Alguns dias atrás, decidi que já estava farto e provavelmente os despejá-los. Não seria um problema, porque eles estavam morando lá sem pagar aluguel. Não havia nenhum acordo por escrito, e honestamente, eu nem me importava mais. Só queria que eles saíssem, porque senti que estavam pesando em mim. E absolutamente não poderia deixar isso passar. Ontem, eles se casaram, e obviamente não se compararam. O que realmente me irritou foi o e-mail condescendente e autoritário que me enviou na noite anterior ao casamento. Eles não conseguiram encontrar outra maneira de entrar em contato comigo, pois eu já tinha bloqueado os dois em todos os lugares. Então, tive que se contentar com um e-mail. Mas o que quer que eles tenham dito foi realmente horrível. Disseram que eu era uma pessoa egoísta e narcisista, que não se importava com ninguém além de mim mesma, e foi por isso que nunca me casei ou tive filhos. Só para esclarecer, essa é uma escolha pessoal. Não estou interessado em me casar ou ter filhos agora, e acho que nunca estarei. Não tenho vergonha disso, mas trazer isso à tona e me fazer parecer o cara mau, usando isso contra mim, foi simplesmente baixo, especialmente quando fiz tanto por eles no passado. Eles também disseram que estava muito claro para eles que eu não me importava com minha família tanto quanto me importava com meu dinheiro. Disseram que tinham perdido todo o respeito por mim e então passaram a me chamar de mais alguns nomes. Não sei porquê, mas aquele e-mail realmente me abalou. E foi por isso que, enquanto eles estavam se casando, decidi ir ao apartamento e trocar as fechaduras. Sei que isso não é legal, mas também sei que eles não podem exatamente vir atrás de mim com um advogado, porque até isso vai exigir dinheiro. Então, boa sorte para eles. Eles descobriram hoje, já que passaram a noite anterior em um hotel chique nas partes, onde fizeram sua comemoração com jantar e outras coisas, algo que eu sabia que deveria fazer parte, mas, é claro, não indo. Quando voltei para casa hoje, ficaram furiosos e imediatamente decidiram ir para minha casa, porque sabiam que eu era a única pessoa que poderia ter feito algo assim. Mas eu me recusei a deixá-los entrar, mesmo quando Frank começou a chorar e me acusou de arruinar seu tempo como recém-casados. Eu apenas disse a ele que, se eles realmente quisessem ter aquele apartamento, provavelmente deveriam ter sido gratos ao proprietário. Mas não foram. Eles me insultaram e desrespeitaram várias vezes só porque eu não estava disposto a me dobrar às suas exigências. Agora, deixe que lidem com isso. E se não gostassem, poderiam resolver com um advogado. Acho que Vanessa percebeu que não havia como falar comigo, então ela só me disse que não queria voltar para o apartamento, mas que eu pelo menos teria que destrancá-lo para que coletasse suas coisas e encontrasse outro lugar para morar. Isso pareceu razoável o suficiente, então dirigi até lá. Eles vieram separadamente, e eu destranquei o apartamento para que pudesse começar a reunir suas coisas. Demorou um pouco para encontrar caixas suficientes, mas deixei bem claro que deveriam limpar tudo naquele mesmo dia. Frank continuou tentando discutir comigo durante todo o processo, mas Vanessa nem sequer descobriu minha existência. Em 3 horas, eles estavam todos embalados. O apartamento já estava pré-mobiliado na maior parte, e o que quer que eles comprassem com seu próprio dinheiro, prometi a eles que eu providenciaria para que fosse transferido para o próximo apartamento. Então, finalmente, eles foram embora, e tranquei o apartamento mais uma vez. Foi assim que eles passaram o primeiro dia como marido e mulher. E, até algumas horas atrás, eu estava muito satisfeito comigo mesma. Foi então que meus pais me ligaram e disseram que o que eu tinha feito era completamente desnecessário. Eles disseram que Frank e Vanessa tinham aparecido na casa deles com todas as suas coisas, chorando, e que estava muito óbvio que estavam bastante angustiados. Não é como se minha família já não soubesse da situação, eu tinha contado a eles sobre isso no dia seguinte à festa de noivado. Mas meus pais disseram que ficariam fora disso porque éramos adultos e imaginávamos aquilo entre nós. Na época, achei isso justo o suficiente. No entanto, agora, de repente, eles acharam que era hora de interferir, e eu não consegui isso legal. Fiquei muito chateada com eles e disse que não achei justo que se intrometessem agora, especialmente quando escolheram não dizer nada antes. Ainda assim, meus pais insistiram que, antes do que eu fiz, a situação não era tão ruim, mas depois do que aconteceu, ficou completamente fora de controle, e senti a necessidade de intervir porque o que eu fiz não foi legal. Contei a eles sobre o e-mail e tentei me explicar, falando sobre o quanto estava chateada com a maneira como estava sendo tratada. Mesmo assim, meus pais mantiveram que meu comportamento não era aceitável e que havia várias maneiras melhores de lidar com aquilo. Se eu realmente quisesse que eles saíssem, poderia ter falado com um advogado, feito tudo de maneira legal, dado a eles tempo para desocupar o lugar e lido com isso de forma mais madura.
Em vez disso, escolhi ser vingativa e arruinei completamente o primeiro dia deles como marido e mulher. Agora, depois de falar com meus pais, estou me perguntando se realmente fiz uma coisa certa ou não. Do jeito que eles colocaram, sinto que poderia ter sido um pouco demais ao expulsar meu irmão e sua esposa do meu apartamento um dia depois de eles se casarem. Sobre o apartamento. A situação é um pouco complicada. Foi o primeiro apartamento em que morei de forma independente, então foi meio especial para mim. Quando comecei a ganhar uma quantia decente de dinheiro, primeiro comprei a casa em que estou morando agora. Cerca de 2 anos depois, soube que meu antigo senhor estava vendendo aquele apartamento. Decidi comprá-lo porque não custou tanto, era um apartamento relativamente pequeno, e havia muito trabalho de reparo a ser feito, então consegui barato. Depois, fiz todas as reformas possíveis. Nesse meio tempo, Frank veio até mim e disse que precisava de um lugar para ficar por um tempo, porque ele e Vanessa estavam ficando sérios e queriam morar juntos. Na época, Frank ainda morava com nossos pais, então ele me perguntou se poderia se mudar para o apartamento. Como eu não estava usando, disse que sim, pensando que provavelmente ficariam por alguns meses e depois encontrariam um lugar próprio. Mas acabei ficando lá sem pagar aluguel, e eu não tive vontade de cobrar, porque sabia que ele era meu irmão, nos dávamos bem, e eu sabia que ele não ganhava tanto quanto eu. Também não precisava do dinheiro do aluguel tanto quanto ele precisava economizar, como o próprio Frank conseguiu tantas vezes. Com o tempo, acho que eles se esqueceram de que o apartamento era meu, mas eu não. Essa é a situação com o apartamento. E, claro, agora me sinto meio idiota por não ter cobrado o aluguel, mas honestamente, estava apenas tentando fazer uma coisa boa para meu irmão. Nos últimos anos, depois de crescermos com toda a imaturidade de brigar e discutir por coisas pequenas, na verdade temos sido muito próximos. E eu pensei que, de todas as pessoas da minha família, pelo menos Frank me entendesse. Mas agora não sinto o mesmo. Acho que tirá-lo do meu apartamento foi algo que eu tive que fazer para lhe ensinar uma lição. Agora, se essa lição foi muito difícil ou não, eu não sei. Mas de tudo que acabei de dizer, acho que é bem claro que sempre tentei estar lá para Frank. Então, não entendo por que ele escolheu se comportar dessa forma comigo. E nem posso dizer que é tudo por causa de Vanessa, porque desde que eles estão juntos, ela também se deu muito bem comigo, algo que mencionei logo no começo. O comportamento deles ultimamente tem sido completamente bizarro, e simplesmente não consigo entender. Atualização 1. Já faz uma semana desde o casamento, e eu falei com meus pais. Disse a eles que não me arrependo do que fiz. Por anos, deixei-os morar no meu apartamento sem pagar aluguel, e o mínimo que eles poderiam ter feito era ser gratos a mim por isso. Mas, ao invés disso, eles decidiram me desrespeitar e me insultar constantemente, me cutucando mesmo depois que deixei bem claro que eu não iria suportar um cheque de $225 mil, porque era uma exigência ridícula de se fazer a qualquer pessoa. Se meus pais não entendem por que fiz o que fiz, então não acho que preciso explicar a mesma coisa para eles repetidamente. Ou eles entendem, ou não. E já que decidimos que não entendem, terminei com eles também. Antes disso, meus pais nunca tinham tomado partido. Mas, honestamente, todas essas brigas eram de quando éramos mais jovens, e elas realmente não fizeram nada. No entanto, desta vez, essa briga significa algo para nós dois, e é muito claro de que lado eles estão. Eles queriam muito me acreditar que eu tinha feito algo muito ruim, mas eu realmente não acho que aquele e-mail que eles me enviaram foi muito maldoso. Eles deveriam estar felizes por serem expulsos do apartamento. Eu posso até pedir que devolvam todo o dinheiro que pegaram emprestado de mim ao longo dos anos. Mesmo que eles se recusem, posso simplesmente contar às pessoas sobre isso, e sei que isso não vai parecer muito bom para eles. Até agora, eram apenas nossos pais que sabiam sobre a situação, mas posso começar a falar sobre isso para outras pessoas também. E então veremos que todos os outros têm a dizer sobre a situação. Agora, só não fiz nada disso porque não quero entrar no drama e quero superar tudo isso. Sou uma pessoa ocupada, não tenho tempo para todas essas bobagens. E essa é a única razão pela qual eles acham que podem fazer o que quiserem e dizer o que quiserem. Mas deixei bem claro para meus pais que, se eles quiserem mexer comigo, devem estar preparados para as consequências também. Se não aguentam, não devem se sentir tão confortáveis em falar assim. E é isso. Falei com eles alguns dias atrás, e hoje percebi que me bloquearam. Mas, sinceramente, não me importo. Claro, me senti meio mal com isso no início, mas agora que algumas horas se passaram, só me sinto brava com tudo. Sei que essa é uma estratégia para me fazer sentir culpado e me pedir desculpas, mas isso realmente não vai funcionar. Atualização 2.
Já faz 2 semanas desde que os expulsei do apartamento, e ontem recebi um e-mail de Frank e Vanessa tarde da noite, após meu último telefonema com meus pais, sobre o que falei na minha última atualização. Não ouvi ninguém desde então presumimos que fizemos isso e resolvemos isso. Mas, claro, não é o caso, porque, quando li o e-mail, ele foi ainda mais desrespeitoso do que o que eles enviaram antes. De alguma forma, pelo tom do e-mail, a princípio pensei que estavam se desculpando comigo, porque começaram a dizer que realmente lamentavam ter ferido meus sentimentos. Mas, depois, esclareceram que não queriam me insultar propositalmente, mas disseram que fiquei magoado porque tocaram em um ponto sensível. Eles querem falar sobre como sabiam com certeza que eu estava ficando amarga com a idade, porque tenho literalmente 33 anos e ainda não consegui fazer um relacionamento de longo prazo funcionar, e é por isso que não tenho marido, muito menos filhos. E é por isso que provavelmente estou com ciúmes de Frank e Vanessa, porque eles têm tudo o que eu queria para mim, e é por isso que me recusei a ajudá-los e continuei a expulsá-los de casa. Quando trouxeram à tona minha amargura e egoísmo, disseram que sentiram muito por trazer algo assim à tona, mas que deveriam saber que a verdade me machucaria. Eles disseram que estavam prontos para me perdoar por tudo o que eu tinha feito naquele dia, porque provavelmente tinha vindo de um lugar de raiva. Pessoas felizes não expulsam seus irmãos de suas casas por causa de brigas tão pequenas e mesquinhas, escrevi. Mas, claramente, eu não sou uma pessoa feliz. E, a julgar pela atitude agora, provavelmente é bom que eu não tenha marido ou filhos, porque eu provavelmente arruinaria suas vidas também por causa do meu ego e problemas de raiva psicótica. Este foi o primeiro parágrafo do e-mail, e eu já estava furioso no final. Mesmo assim, decidi me obrigar a ler o resto porque era um e-mail muito longo. Eu realmente queria saber o que essas pessoas tinham a dizer sobre mim para que eu pudesse salvar qualquer culpa pelo que tinha feito. Porque, ao ler esse e-mail, percebi que, por tudo o que fiz, eles mereciam totalmente. E, pior ainda, tudo o que mencionei até agora já era condescendente e maldoso o suficiente, mas piorou significativamente no segundo parágrafo. Eles literalmente disseram que, embora agora estejam muito chateados comigo, ainda gostariam de me dar alguns conselhos para o futuro. Disseram que, em vez de agir de forma tão louca, todo o tempo eu provavelmente deveria apenas fazer yoga e relaxar, porque meus problemas surgiram a aparecer no meu rosto. Obviamente, de acordo com Frank e Vanessa, eu realmente deveria arranjar alguém rapidamente se pretendesse ter uma vida feliz com um marido e filhos, porque não é como se eu estivesse ficando mais jovem. Posso continuar escolhendo casada com meu trabalho, mas, então, vou começar a olhar para o Tinder, e, a julgar pela minha aparência agora, provavelmente não vai funcionar bem para mim. Sim, eles realmente vieram pela minha aparência, e sabem que isso é algo sobre o que estou meio inseguro. O resto não é muito relevante, era apenas mais uma série de insultos sobre eu ser uma pessoa experiente e outras coisas. Mas, sim, tudo isso realmente me irritou, e decidi postar isso nas redes sociais. Nem mudei nada, apenas tirei uma captura de tela de todo o e-mail, postei e também falei sobre todo o incidente em detalhes. Expliquei tudo o que aconteceu até agora, porque entrei nessa briga com eles, o quão ingratos eles eram. Falei sobre o apartamento também. Então, postei. Foi ontem à noite, e esta manhã recebi toneladas de mensagens e comentários sobre meus planos, e alguns dos meus parentes também. Todos eles me apoiaram muito. A maioria das pessoas fica muito surpresa que Frank fizesse algo assim como eu estou, porque nunca pensei que ele se tornaria alguém que daria golpes tão baixos. Mas alguns amigos dele também entraram em contato comigo pessoalmente e disseram que isso não é nenhuma surpresa, porque, nos últimos anos, desde que ele começou a namorar Vanessa, ele começou a mudar para pior. Talvez eu nunca tenha notado porque ele nunca se comportou comigo da mesma maneira, mas definitivamente houve uma mudança na maneira como ele tomava as pessoas como certas, exigindo constantemente que as pessoas fizessem coisas para ele e se comportasse como um pirralho arrogante. Ele já tinha perdido alguns amigos por causa disso. E agora que penso nisso, concordo que, mesmo que ele mantivesse a compostura comigo na maior parte do tempo, ocasionalmente eu o notava agitado de forma muito estranha perto de outras pessoas, de uma forma que não era nada dele. Então, talvez isso realmente não deva ser uma surpresa para mim. De qualquer forma, a postagem foi feita, e é muito óbvio que a maioria das pessoas está do meu lado aqui. De qualquer forma, eles podem continuar me enviando mensagens tão horríveis, e eu posso simplesmente postar sobre isso nas redes sociais, e então isso vai sair pela culatra para eles. Atualização 3.
2 dias se passaram desde que postei sobre a situação, e hoje meus pais finalmente me ligaram e disseram que eles não toleraram o que Frank escreveu naquele e-mail. Eles ficaram muito decepcionados quando descobriram isso. Era exatamente o que eu estava esperando, que meus pais percebessem que estavam do lado errado o tempo todo. Eu disse a eles que apreciei o fato de terem me ligado para se desculpar, mas era tarde demais. Eles já me bloquearam uma vez e me fizeram sentir mal por apenas me defender. Então, agora eu preciso de um tempo e espaço longe deles para processar meus sentimentos, e eles devem lidar com isso. Eles me disseram que fizeram um pedido a Frank para sair de casa e tiveram uma grande briga com os dois, mas eventualmente os dois foram embora. A julgar pela maneira como meus pais estavam falando comigo, parecia que eles estavam me fazendo um grande favor ao expulsar Frank e Vanessa de casa e apenas fazer a coisa decente. Mas eu apenas disse a eles que eu não me importaria mesmo se fosse necessário que os dois ficassem com eles. É a verdade, eu realmente não me importaria. Mas, de qualquer forma, meus pais pensaram que eu estava blefando e me disseram que eu poderia fingir ser durona o quanto eu quisesse, mas no fundo eles sabiam que eu sentiria falta deles. Então, eu poderia levar meu tempo, mas eu voltaria para eles, eles tinham certeza disso. Eu apenas disse a eles para não apostarem nisso e então desligarei. Não me incomodei em bloqueá-los, porque sabia que, se eu fizesse isso, eles ficariam ofendidos e começariam a me importar. Pelo menos, se eu não os bloquear, eles só me irritariam ocasionalmente. Atualização 3. 2 dias se passaram desde que postei sobre a situação, e hoje meus pais finalmente me ligaram e disseram que eles não toleraram o que Frank escreveu naquele e-mail. Eles ficaram muito decepcionados quando descobriram isso. Era exatamente o que eu estava esperando, que meus pais percebessem que estavam do lado errado o tempo todo. Eu disse a eles que apreciei o fato de terem me ligado para se desculpar, mas era tarde demais. Eles já me bloquearam uma vez e me fizeram sentir mal por apenas me defender. Então, agora eu preciso de um tempo e espaço longe deles para processar meus sentimentos, e eles devem lidar com isso. Eles me disseram que fizeram um pedido a Frank para sair de casa e tiveram uma grande briga com os dois, mas eventualmente os dois foram embora. A julgar pela maneira como meus pais estavam falando comigo, parecia que eles estavam me fazendo um grande favor ao expulsar Frank e Vanessa de casa e apenas fazer a coisa decente. Mas eu apenas disse a eles que eu não me importaria mesmo se fosse necessário que os dois ficassem com eles. É a verdade, eu realmente não me importaria. Mas, de qualquer forma, meus pais pensaram que eu estava blefando e me disseram que eu poderia fingir ser durona o quanto eu quisesse, mas no fundo eles sabiam que eu sentiria falta deles. Então, eu poderia levar meu tempo, mas eu voltaria para eles, eles tinham certeza disso. Eu apenas disse a eles para não apostarem nisso e então desligarei. Não me incomodei em bloqueá-los, porque sabia que, se eu fizesse isso, eles ficariam ofendidos e começariam a me importar. Pelo menos, se eu não os bloquear, eles só me irritariam ocasionalmente.